oi. Acho que o vídeo tá certo, o áudio também. Boa tarde, então a gente vai falar sobre a dança quilombola hoje, jongo, tá? A gente tem trazido então nas aulas aí as danças típicas de regiões aqui do Brasil, essa riqueza, essa diversidade que a gente tem. E a gente está falando cada aula um pouquinho de cada uma, da sua origem, das características, né? E geralmente eu deixo daí no final um linkzinho com a dança em si, com uma apresentação. O meu gatinho está fazendo a apresentação aqui de miados e brinquedos voando. Então, sejam bem-vindos aí na nossa aula de dança quilombola jongo. Vamos começar aqui, então. O jongo é uma manifestação cultural brasileira de origem africana, que adquire as características da comunidade que o abriga. Neste sentido, o IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Distinguiu e caracterizou 8 comunidades jongueiras no estado do Rio de Janeiro. Aí eles citam aqui os nomes, tá? No estado de São Paulo foram identificadas as comunidades de Guaratinguetá, Cunha, Piquete, São Luís do Paraitinga, Lagoinha, comunidade do Jongo Dito Ribeiro. E no Espírito Santo foram identificadas 2 aqui também citadas. Eu falei as de São Paulo, que a gente está na região de São Paulo. Inclusive tem regiões aqui, tem comunidades quilombolas que utilizam, que ainda fazem o jongo, né, que não foram citadas aqui, como jongueiras, mas são comunidades quilombolas que também têm essa tradição, tá? A gente tem aí na nossa eletiva Cultura do Movimento um aluno que tem origem quilombola, né? Então ele tem muito contato com a comunidade quilombola. Ele não mora hoje lá por questões de facilidades para ficar mais próximo da cidade, mais próximo da escola, porque é uma comunidade distante. Então, para fazer o vídeo, eu pesquisei e também pesquisei com ele, né? Se ele já tinha visto pessoalmente na comunidade, se eles ainda têm essa tradição. E ele falou que sim, que já várias vezes ele viu em algumas situações eles dançando o jongo, né? Eu sei que cada comunidade, cada quilombola, cada região deve ter muito características diferentes de umas das outras, né? Mas a origem, o fio, a essência é uma só, né? Então, essa dança quilombola que a gente está trazendo hoje é também conhecida como caxambu e corimá, tambu, batuque ou tambor. É uma dança brasileira de origem africana que é praticada ao som de tambores, como o caxambu. Então, aqui está falando alguns outros nomes, né, que são que deve ter uma variedade aí muito grande, às vezes até maior do que o que a gente conhece, o que a gente acha em pesquisa, né? E origem africana, praticada ao som de tambores. É essencialmente rural, faz parte da cultura afro-brasileira e influiu poderosamente na formação do samba carioca, em especial, e da cultura popular brasileira como um todo. Então, a gente, né, embora a gente talvez nunca tenha ouvido falar de jongo e nunca tenha lido a respeito, né, agora que a gente está trazendo isso, mas inconscientemente a gente já conhece, porque se tem aí o samba que todo mundo conhece, trouxe um vídeo também a respeito do samba, suas origens, né? E se a gente falou, né, que ela tem aí essa cultura afro-brasileira, e
Então, ela influenciou aí o samba carioca, que é o que a gente conhece, e a cultura popular brasileira como um todo. Então, como eu falo, a cultura sempre se movimentando, né? Ela se movimentou, o jongo, a dança quilombola, o samba, a cultura popular brasileira. Então, o que a gente conhece hoje, o jongo? Não, mas eu conheço o samba, né? Então, seria a cultura do movimento, a cultura em movimento, que se movimentou do jongo, foram sofrendo as adaptações, foram sofrendo foram somadas as outras culturas e fomos chegando, então, no samba que a gente conhece hoje. Então, essa que é a cultura em movimento que eu sempre falo para vocês. Essa riqueza de diversidades que a gente encontra na dança, nos hábitos, nas tradições, né? E daí a gente vai enriquecendo e chegando no que a gente conhece hoje, a dança, o samba. Sabe-se que sua origem vem do povo Bantu e que era cantado nas lavouras do café. O primeiro tambor criado foi o candongueiro e posteriormente o tambu. Então, esses aqui são os nomes, tá, gente? A origem do povo, o tambor. Enquanto o tambu batia o ritmo, que é o tambor, o candongueiro era utilizado como uma espécie de código, anunciando as fugas e descansos dos negros no fim do cafezal. Então, nas lavouras do café, eles utilizaram isso até como um código. Então, através disso, eles anunciavam as fugas, né? Os descansos eram como se fosse uma linguagem entre eles ali que ninguém entendia, só eles. Então, eles utilizavam como código, tá? Então, por isso que a gente vê em alguns momentos, né? A gente falou aí da capoeira, falou do samba, falou do jongo, falou dos escravos, e por isso que em alguns momentos eram proibidas, né? Por exemplo, a capoeira também, que foi usada na época como uma forma de código, ficou um tempo proibida porque é isso mesmo, os senhores achavam, né, os senhores dos escravos, que eles podiam organizar alguma coisa que eles estivessem fora do controle deles, né? Como uma fuga ou algum tipo de linguagem, de código, que eles pudessem se falar entre si sem que os senhores de escravos estivessem entendendo. E é exatamente isso aqui que a gente vê aqui no jongo também, tá? O jongo é dançado ao som de 2 tambores, um grave, caxambu ou tambu, que também é o nome do povo, né? Ah, não, o povo é Bantu. O tambor é tambu. E um agudo, que é o candongueiro. Os nomes às vezes são meio parecidos, a gente confunde. O repicar do candongueiro atravessa os vales, avisando aos jongueiros das fazendas distantes que é noite de jongo. Então, também, depois, né, foi uma forma de convite, avisando os jongueiros, né, que seria uma noite de jongo para as fazendas mais distantes, porque esse candongueiro atravessava os vales, o seu som. Os tambores são feitos de troncos de árvores escavados com um pedaço de couro fixado com pregos numa das extremidades. Antes do jongo começar, eles são aquecidos no calor da fogueira, que estica o couro e afina o som. Então, o calor da fogueira, então tudo ali faz parte, né? O calor da fogueira que eles utilizam para esticar ali o som, afinar o som, né? Então, sempre a gente imagina um jongo com uma fogueira, né? Durante a madrugada, os tambores começam a ficar úmidos de sereno, perdendo o som,
Por isso são levados várias vezes para perto do fogo para serem afinados. Então, durante a madrugada aí, vai serenando, vai ficando úmido, né? Principalmente dependendo da região, e o som altera. E daí, sempre, então, eles estão utilizando esse fogo dessa fogueira para afinar os tambores. O jongo é um ritmo quente e envolvente, que ainda conserva a punga, toque de umbigo. É o que a gente ouve falar em algumas danças, eu até já falei em alguma dança, em algum vídeo sobre a umbigada, que é um toque de umbigo. Então, eles conservam esse toque de umbigo na dança deles, que é o jongo. É feita uma roda e um casal dança no interior da roda. Pode-se dançar a noite inteira em uma festa de jongo, só interrompendo a dança com o nascer do sol. Se é um ritmo quente, envolvente, né? Deve ser muito. Deve passar o tempo sem se perceber. Então, interrompido quando nasce o sol, porque dá para dançar a noite toda. Devido ao estreito contato com a vida urbana, aos novos modismos e à morte dos jongueiros idosos, o jongo foi aos poucos desaparecendo dos morros cariocas, que principalmente era no Rio, né? Então, tanto que o samba, né, o berço é Rio de Janeiro, e ele deu origem ao samba. Então, assim, a gente vai vendo as origens, né? A gente vai voltando, e a gente vai vendo como que essa cultura se movimentou até os dias de hoje, até o que a gente conhece, né? Até o que a gente tem contato. Então, a gente tem alguns encontros de jongueiros aqui, realizados em Piquete, tá? Em Piquete recebeu a participação de 1.000 jongueiros das cidades aqui que são citadas aqui, tá? E foi criada a rede de memória do jongo e do caxambu, com o objetivo de organizar as comunidades jongueiras e fortalecer as suas lutas por terras, direitos e justiça social. Então, aqui falando do encontro dos jongueiras, né? E como que eles criaram, então, essa rede de memória de jongo e caxambu para organizar, para fortalecer essas comunidades jongueiras, porque como a gente viu, as vidas urbanas, a morte dos jongueiros, né, que eram mais idosos, as novas modas, vai acabando essa tradição, essa cultura tão rica. Então foi criada essa rede de memória do jongo e do caxambu, tão importante, né, gente, para preservar essa origem, essa essência. O grande fruto do jongo, sem dúvida, foi o samba. Aí a gente já falou, né? Que o samba é o que a gente conhece hoje. Então, é um fruto do jongo. Com seus tambores artesanais feitos de tronco e pele de animal afinados ao fogo, o jongo era o ritmo mais tocado no alto das primeiras favelas, nas casas dos antigos sambistas e compositores de respeito da velha guarda das escolas de samba, haviam sempre rodas de jongo. Então, o samba, como eu falei, é o fruto do jongo. E sempre esses tambores eram afinados aí ao fogo, um ritmo muito tocado nas favelas do Rio de Janeiro. E os sambistas e compositores aí da velha guarda sempre tinham as rodas de jongo na sua casa, né, nas escolas de samba e tudo mais. As cachoeiras, os bambuzais, os animais selvagens, as casas de pau a pique e o ferro à brasa continuaram a fazer parte do dia a dia. Então, gente, eles ainda moram, como eu falei dessa comunidade, né? Vou citar no final onde fica. A comunidade de origem do nosso aluno aqui da escola, quilombola, é longe.
tanto que ele teve que vir morar na cidade para ter um acesso à escola e estar no nosso ensino médio, né? Mas a comunidade quilombola, ela está a mais afastada. Então, eles ainda têm ali no seu dia a dia, né, é rodeado de natureza, de animais selvagens. Tem muitas casas de pau a pique, inclusive esse aluno, eu não fui lá visitar, né? Até gostaria muito de fazer um vídeo e trazer para vocês, mas eu não fui visitar. Eu sempre converso com o aluno a respeito, até para trazer aqui para vocês algumas coisas também. E ele me disse que realmente várias casas são, ele falou de barro, né? Que seria o pau a pique, né? E o ferro à brasa. Então, eles ainda faz parte do dia a dia deles muitas coisas que para a gente já não é mais, já não se usa mais. Então, por isso que está perdendo muito essa essência, né? Porque vem modismo, aí eles vão morrendo, né? Os zongueiros mais antigos, as comunidades quilombolas, e daí vai se perdendo essa essência. Então, a gente vamos trabalhar para que essa essência sobreviva, né? Vamos trabalhar para isso, para enriquecer cada vez mais a cultura, sem que ela morra, né? Que ela permaneça em movimento. Aí aqui eu trago o nome do mestre Darcy do Jongo, né? Que é quando você fala de jongo em qualquer pesquisa que você fizer, então vem ele aqui como o mestre do jongo, né? Que desde cedo ele começou a fazer trabalhos comunitários no Rio de Janeiro, na região do Rio de Janeiro, tá? Era de uma família de músicos. Iniciou sua carreira profissional aos 16 anos. Tornou-se um percussionista sensacional. Então, era do Rio de Janeiro, tá? E daí que fundou a escola Império Serrano, que todo mundo hoje conhece, onde introduziu o agogô na bateria pela primeira vez, sendo logo copiado pelas outras escolas do Rio de Janeiro. Então, o mestre Darcy foi fundador, com Candeia, Wilson Moreira e Ney Lopes, do Grêmio Recreativo de Arte Negra Quilombo e também da primeira escola de samba infantil. Então, olha como a gente viu aí, a gente estudou, né, que o fruto do jongo é o samba, né? E como se deu isso? A gente vê aqui claramente, então, né? Se o mestre Darcy do jongo, no Rio de Janeiro, ele pertenceu, então, ao jongo tradicional no Brasil, e ele perpetuou o jongo quando ele fundou a escola do Império Serrano e introduziu o agogô na bateria pela primeira vez, e depois todas as escolas começaram a introduzir, aí a cultura se movimentando, a alteração de como era e como está, né? Ele introduziu, todos introduziram. Então, existiu essa alteração. E depois aqui ele trouxe um Grêmio Recreativo de Arte Negra, Quilombo, e a escola de samba infantil, a primeira escola de samba infantil. Então aí a gente viu claramente como que esse fruto, como que esse samba surgiu do jongo aí diretamente, né? Foi uma cultura que se movimentou, ele como jongueiro, fundando uma escola de samba e trazendo um instrumento diferente, né? E colocando na escola, introduziu na escola dele e automaticamente todos colocaram. Então aí está a nossa cultura em movimento, o nosso enriquecimento da cultura, né? Quando as coisas vão se somando, quando as pessoas conhecem, têm contato com outra cultura e soma. A origem da palavra quilombo, que é presente no idioma dos povos bantu,
originários de Angola. Significa local de pouso ou acampamento. Quilombo. Os povos da África Ocidental eram, antes da chegada dos colonizadores europeus, essencialmente nômades, e os locais de acampamento eram utilizados para repouso em longas viagens. Então, eles eram nômades, né? Não moravam em um local. Nômades, né? Significa que não tem moradia fixa. Andavam, né? Migrando o tempo inteiro. Então, os locais que eles paravam para acampar, para descansar, para dormir, que era utilizado para repouso, né? Das viagens longas que eles faziam, então era o nome de quilombo, o local que eles descansavam, porque eles não tinham moradia, né? Ficavam viajando, andando. Então, vamos parar no quilombo, aquele local de descanso. Tá? Entre um pedaço da viagem e o outro. Atualmente, as comunidades quilombolas estão presentes em todo o território brasileiro e nelas se encontra uma rica cultura baseada na ancestralidade negra, indígena e branca. Cultura se movimentando, né? Trouxe, então, aí uma cultura negra, indígena e branca, né? Os quilombos. Então, a gente já vê aí a cultura enriquecendo, a cultura se movimentando, a soma, né? Quando várias culturas começam a se relacionar ali e somar, e chegando ali, por exemplo, o jongo que chegou no samba, né? E assim a gente vai somando. É difícil apontar uma tradição quilombola única, visto que os quilombos formaram-se e organizaram-se das mais diversas maneiras. Em primeiro lugar, não foram apenas descendentes de africanos que povoaram os quilombos. Então, é aquilo que eu falei no anterior, né? Ancestralidade negra, indígena e branca, que nós vemos, né? Então, não é só os africanos que povoaram os quilombos, então não tem só descendência negra. Além dos povos negros, então a gente vê uma presença muito forte de descendentes de indígenas e europeus, tá? Então as organizações formadas por quilombo também foram as mais diversas. Houve nelas uma predominância do modo de vida tribal, mas muitos quilombos desenvolveram sistemas de comércio e alguns até estabeleceram sistemas políticos internos, como reinados e repúblicas. Então, aí a cultura em movimento. A gente falou que é uma cultura essencialmente, né, que negra, né? Porém, ela teve aí agora, né, que a gente com essa foi enriquecendo as culturas e ela teve então a descendência também de indígenas europeus, que é os quilombos, então, que foram essa cultura se movimentando, como eu sempre falo, né? As culturas se somando umas às outras. Então, hoje não existe uma forma de organização única do quilombo, tá? Já que houve essa presença de outros descendentes. E também cada um se organizou de uma forma, né? Alguns estabeleceram suas próprias regras ali, suas próprias políticas, né? Outros mais, outros menos, uns têm mais vida tribal, mais vida na mata, mais vida né, na natureza, e outros menos. Então, inclusive esse aluno disse que assistiu uma dança de jongo quando estava mudando, como se fosse um líder lá entre eles, né? Então estava mudando um líder, estava tipo passando a liderança para outro, né? Que provavelmente seja mais novo, não sei. E eles estavam fazendo então esse jongo a noite toda como comemoração, passando essa liderança, né? Como essa transição de uma liderança de um para outro. Provavelmente isso deve ser uma regra da comunidade deles, que eles fazem uma tradição, né? Não uma regra, uma tradição da comunidade deles, que talvez não se encontre em todas, né? Então, é isso, essa riqueza de cultura que a gente tem aí no Brasil.
Aí, como a gente está aqui, né, em Caraguatatuba, eu vou citar algumas comunidades quilombolas daqui mais perto. A gente tem o quilombo de Caçandoca, que é bem aqui na divisa de Caraguatatuba e Ubatuba. Quilombo de Camburi, Fazenda Pissinguaba, que daí já é do outro lado da cidade de Ubatuba, tá? Uma ponta e outra. E Sertão, Quilombo Sertão de Tamambuca. Então, a gente tem essas reconhecidas comunidades quilombolas na nossa região aqui do litoral norte, tá? Em Ubatuba, a gente tem aqui perto de Caraguatatuba uma e as outras mais perto lá do lado de Paraty, tá? Então, a gente tem essa riqueza de comunidades aqui bem próximo da gente no litoral norte. Quilombos, Fundarte, aqui eu trouxe para vocês aqui Quilombo da Caçandoca, Curiosidades de Ubatuba. Deixa eu desligar aqui. Então, temos ali Quilombo da Caçandoca, Curiosidades de Ubatuba, que se vocês digitarem no Google aí vocês vão encontrar, como para vocês lerem, tá? E Quilombos Fundarte também, que é legal vocês digita no Google e vocês vão encontrar lá, a partir desses linkzinhos aí, vocês vão encontrar muitas curiosidades e uma riqueza aí nessas informações para vocês. Então, a gente finaliza por aqui. Agradeço. Uma boa tarde a todos.